Irmãos, vamos nessa noite, eu quero convidar você para a gente cultuar ao Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade, nesse momento, pois a adoração a Deus é engrandecê-lo, enaltecê-lo, glorificá-lo por suas obras, por suas maravilhas criadas na face da terra, nos céus. Isso é glorificar a Deus. Eu quero hoje falar para você, convidar você, para a gente aprender hoje sobre a esperança que Deus nos proporciona em nossos corações. Então nesse momento vamos louvar ao Senhor, vamos enaltecê-lo, vamos engrandecer a esse único e verdadeiro Deus, a quem toda a humanidade deve honrar, glorificar e exaltar. Antes de entrar num assunto de edificação da nossa fé, eu quero orar a Deus, enaltecendo, agradecendo a Ele por nossas vidas, amados, por sua vida, por minha vida, pelo nosso viver, pelos livramentos e por todos os benefícios que o Senhor tem feito para com as nossas vidas, sem nós sermos merecedores. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor, pelo sol, ó Deus, pela lua, pelo dia, pela noite, pela respiração, pela saúde, pela doença, pelo bem e pelo mal, pelos momentos difíceis e os momentos bons, pelos momentos de bonança e os momentos de escassez. Obrigado, Senhor, porque tudo Tu tem nos concedido para o nosso bem. Obrigado pela experiência que Tu nos dá para adquirir mediante, ó Deus, o Teu conhecimento. Obrigado, Deus, por essas pessoas que estão nos assistindo constantemente os nossos vídeos. Obrigado pela vida desta pessoa, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela respiração. Obrigado, meu Deus, pela saúde, mesmo na doença. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco para nos confortar, nos consolar. Pela cura, ó Deus, pelos livramentos. Obrigado por Tua grandiosidade em criar céus e terra. Obrigado, Deus, por Tua benignidade de nos oferecer o perdão, por Tua misericórdia, para não nos, ó Deus, imputar logo a condenação, mas nos desse a oportunidade da salvação. Obrigado, Deus, porque nos justificasse de nossas culpas diante de Ti, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque Tu nos desse a esperança da vida eterna. Obrigado, Deus, porque nos desse a esperança de estarmos contigo ao sair deste mundo para gozar de uma vida perfeita em abundância. Somos gratos a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua criação, pelos animais, pelos pássaros, pelos peixes, pelos insetos, por tudo que criaste neste mundo, Senhor, é para a Tua glória. Obrigado pelas árvores, obrigado pelos mares, obrigado, Senhor, pelos rios, obrigado, ó Deus, por todas as coisas que Tu criaste, por todas as coisas que glorificam o Teu nome. Obrigado, Deus, porque Tu és tremendo. Irmãos, temos que orar a Deus assim, engrandecendo, glorificando a Ele. É uma oração de reconhecimento, reconhecer a benignidade, a bondade, a soberania, reconhecer as maravilhas que Deus tem feito, que são visíveis aos nossos olhos e que não são visíveis aos nossos olhos. Então louvamos a Deus. Esse é o momento de adoração. Eu convido você a estar conosco nesse momento, que é muito gostoso louvar ao Senhor, reconhecendo os seus benefícios, as suas maravilhas, a sua grandeza. Quando olhamos para o mar, glorificamos a Deus, irmãos. Senhor, Tu és tremendo de ter criado algo tão magnífico que nem o mar. Quando olhamos para o céu, louvamos a Deus, porque diz a palavra de Deus que os céus manifestam a glória de Deus. Glorificamos a Deus pelo sol, glorificamos a Deus pela natureza, glorificamos a Deus por todas as coisas criadas, irmãos. Deus é tremendo, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. O Deus que criou todas as coisas, que Ele nos faz conhecê-lo através da Sua palavra. Não é o Deus criado pela imaginação do homem. Não é o Deus que é uma criatura a quem os homens adoram. No lugar do homem adorar o Deus que criou o sol, os homens adoram o sol. No lugar dos homens adorar o Deus que criou o homem, os homens adoram o próprio homem. No lugar dos homens adorar o Deus que fez toda a criação, toda a criatura, os homens estão adorando a criatura. Temos que adorar o Criador, que é bendito eternamente, como diz Paulo lá aos Romanos, capítulo 1.
versículo 25 diante, 23. Temos que adorar o Criador. Adorar a Deus é reconhecer a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania e saber que Ele é o Senhor. É se prostrar diante dEle em reverência, sabendo que não há ninguém além dEle. Como é gostoso adorar a Deus. Adore a Deus. Adorar a Deus não é viver uma religiosidade, não é participar de um culto mecânico, não é participar de uma cerimônia religiosa. Adorar a Deus é muito mais do que isso. Adorar a Deus é reconhecê-lo em todos os seus momentos de vida. Adorar a Deus é viver no seu cotidiano de vida, louvando ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, pelo dia que passou, pelo dia que Ele está nos dando, pelo dia que Ele nos dará no amanhã conforme a sua vontade. Isso é louvar a Deus. Vamos louvar a Deus pela esperança que Ele nos deu. E eu quero falar sobre essa esperança. Mais uma vez, eu, evangelista Wellington Ramos, eu chamo a sua atenção. Eu convido você para juntos glorificar ao Senhor, alegrando a nossa alma na exaltação ao nosso Deus. Participamos desse momento tão gostoso e maravilhoso que é adorar a Deus. Louvamos a Deus, engrandecemos ao Senhor em tudo que existe e tudo que foi criado e tudo que foi feito. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Ele é tremendo. Louva a Jesus Cristo. Louve ao Senhor. Enalteça, exalte. Seja idólatra de Jesus. Seja devoto de Jesus. Seja fanático por Jesus. Seja submisso a Jesus. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus maravilhoso. Vamos ler sobre a esperança que esse Deus nos faz. Eu quero ler um texto para você, vai ser rápido, para a gente edificar e regozijar a nossa alma, esse momento tão gostoso que nós estamos tendo agora. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3 ao 5. Eu convido você a ler comigo esse texto nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Por que gerou de novo? Porque estávamos mortos e fomos recriados, restaurados, renovados por Deus através de Jesus Cristo. Versículo 4, o apóstolo Pedro, escrevendo aos irmãos, ele diz assim: Ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No versículo 4 ele diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, ou seja, que não perece, guardada nos céus para nós, para vós. Tremendo, veja o que diz o versículo 5: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar no último dia. Glórias a Deus por essa palavra, irmãos. Glórias a Deus por essa revelação. Você tem que amar a palavra e ler ela e regozijar a sua alma lendo a palavra de Deus. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus, porque Deus vai te revelar todo o seu querer. Deus vai te revelar maravilhas através da sua comunhão com Ele, através da leitura da palavra. Olha só o que diz aqui o apóstolo Pedro aos irmãos. Pedro começa a dizer: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Aleluia. O Senhor, Ele restaura a vida de um ser humano. O Senhor, Ele novamente, Ele dá vida ao homem que estava morto no pecado. O Senhor, novamente, Ele dá uma transformação na vida do homem. E Ele dá ao homem uma esperança viva, uma esperança verdadeira nos nossos corações. Você que foi restaurado por Deus, renovado, regenerado, você que é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem a esperança viva no seu coração.
Que esperança é essa que o apóstolo Pedro, ele fala para os irmãos? Que esperança é essa? E esperança viva. Irmãos, eu quero dar alguns textos para você aqui sobre essa esperança. Em Colossenses, vamos ler uns textos aqui da palavra de Deus para você. Colossenses capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: graça damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo falando, escrevendo aos Colossenses, aos crentes na igreja de Colossos. Versículo 4, capítulo 1. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes um para com os outros. Precisamos de amar um aos outros, verdadeiramente, não amor fingido. E o apóstolo Paulo, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo agora aqui fala sobre a fé dos irmãos em Colossenses. O apóstolo Paulo aqui fala agora sobre a esperança que os irmãos tiveram através dessa fé. Essa esperança que foi levada até os irmãos em Colossos, os Colossenses, por meio da pregação do Evangelho. Essa esperança que nos dá, nós conhecemos ela através da pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Essa esperança que não é na terra, essa esperança que é no céu. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus para vós. Essa é a esperança, irmãos. Está no céu a nossa esperança. A esperança do crente não é nas coisas deste mundo, porque tudo aqui perece. A esperança do crente, a qual Deus nos restaurou, como disse Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5. Que essa esperança, nós fomos revivificados novamente, gerado por Deus de novo para uma viva esperança. E essa esperança não mais aqui nesta vida, porque tudo aqui perece, mas uma esperança viva que não morrerá mais, uma esperança eterna guardada para nós nos céus. Isso é maravilhoso. E falando em esperança, vamos ver quem é essa esperança. Essa esperança, quem é? Vamos ler Efésios capítulo 1. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 1, o versículo 12. Que esperança é essa? Efésios capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiramente esperamos em Cristo. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Essa esperança viva é Jesus Cristo para nós. O apóstolo Paulo diz de esperarmos o Senhor Jesus Cristo. Essa esperança foi nos dada pelo próprio Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar e voltarei para vos buscar. E aonde eu estiver, estarás vós comigo também. Jesus, Ele nos deu essa esperança da sua volta. Para quê? Para nos levar com Ele, para estar com Ele aonde Ele estiver, que o lugar do Senhor é lá nos céus, e vamos estar com Ele nos céus. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus e Pai, que nos enviou a esperança por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, vamos alegrar nossa alma com essa esperança, que é eterna. E a esperança é essa, foi Jesus que nos fez. É por isso que devemos esperar no Senhor, porque foi Ele que nos fez essa esperança. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 10, nós devemos aguardar essa esperança, porque quem nos fez essa promessa foi o Senhor, e Ele é fiel. É por isso que devemos estar guardando com fé, não importa o que aconteça, nem a morte pode nos tirar a alegria dessa esperança, nem a morte. Você lembra que Jó, quando chega em um momento da sua vida muito difícil, ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Capítulo 19, versículo 25, se eu não falho a memória. Deixa eu ler aqui para você não estar enganado, porque é muito bom nós estarmos pautados nas coisas que conhecemos pela palavra de Deus.
Jó tinha essa esperança. Jó, ele sabia em quem estava crendo, como disse Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Você tem que saber em quem tem crido. Você tem que saber que a promessa foi Jesus que fez. É por isso que devemos esperar no Senhor. Não foi o homem que fez para nós. Jó capítulo 19, o versículo 25. Olha o que Jó diz, diante de uma dificuldade muito grande que ele estava passando, diante de um momento muito difícil que Jó estava passando. Mas ele não se desesperou, ele não se desesperou, nem perdeu a esperança, como muitos hoje têm feito, diante de uma dificuldadezinha pequena, diante da falta de um emprego, diante de uma enfermidadezinha. Tem muita gente se desesperando, irmãos, porque não está guardando a esperança do Senhor, porque não está com o coração guardado, com a fé no Senhor Jesus. Mas Jó diz assim, versículo 19, capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava crendo e confiante no Senhor. Então devemos guardar a esperança, porque fiel é o que prometeu. Essa é a esperança pela qual Deus nos gerou de novo, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Nós fomos gerados para uma viva esperança, e essa viva esperança é Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele diz assim, capítulo 10, versículo 23. Escuta o que diz a palavra, meu irmão. É para edificar a sua fé, é para você ser edificado, se fortalecer no Senhor e suportar e vencer as dificuldades em nome de Jesus. Tá? Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. O escritor hebreu diz: retenhamos. O que é reter? É segurar, irmão. É guardar, é não soltar. É estar firme com aquilo que você tem, com aquilo que você recebeu. Retenha, guarde. Guarde a fé. Esteja firme na fé. Não abandone a fé. Não abandone a esperança. Não desanime por qualquer coisa, em meio a qualquer dificuldade. Retenha firme a fé, a confissão da sua esperança em Jesus Cristo. Esperança essa que é viva. Porque Deus nos gerou para essa esperança. Uma esperança viva. Uma esperança que não está aqui neste mundo, está no céu. E o escritor aos Hebreus diz: retenhamos firme. Por que devemos reter firme? Porque devemos guardar. Porque devemos estar firme nela e não se abalar. Porque fiel é o que prometeu. E quem foi que prometeu? Amados irmãos, não foi o pastor, não foi a religião, não foi os anjos, não foi os homens, não foi os espíritos. Quem prometeu foi o Senhor, nosso Deus, o Criador, o sustentador, o soberano, o nosso único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Ele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Retenha firme, guarde a fé, não importa o que você está vivendo, porque Deus nos gerou para uma nova esperança, irmão. E viva essa esperança não aqui. E nós podemos ver sobre essa esperança o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Bem-aventurada esperança, meus irmãos. Essa esperança, ela é bem-aventurada. É uma esperança que você não vai se decepcionar. Você não vai se desiludir-se com ela. Espere no Senhor. Aguarde mais um pouquinho. Tenha paciência. O que há de vir virá e não tardará. Jesus Cristo está voltando. Mas essa esperança, você tem que guardar ela olhando para o alto. Não nas coisas aqui desse mundo. Porque você vai entristecer, vai se decepcionar. Porque tudo aqui perece. Tudo aqui é efêmero, tudo aqui passa, tudo aqui vai deixar de existir. Por isso que você não deve estar com a sua esperança nas coisas da terra. O apóstolo Paulo, ele dizendo aos crentes, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis dos homens. Olha, irmãos, tem gente que está buscando Jesus só pelas coisas desse mundo. Tem gente que está se dedicando a fazer campanha, buscar Jesus pelas coisas desse mundo. Tem gente que está se dedicando a um sacrifício religioso só pelas coisas desse mundo, que é a promessa dos homens, não a de Deus. A promessa de Deus é pelas coisas do alto. E o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Por isso que Jesus repreendeu a multidão que seguiam só pelo pão e o peixe que perecem, mas não estava seguindo ele para a vida eterna, para a promessa das coisas do céu, dos altos. Estava ligado só aqui na terra. Amados, o apóstolo Pedro, escrevendo no texto que nós lemos no início, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5, o apóstolo Pedro, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O versículo 4 ele diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus. Ele está dizendo que agora nossa herança não é mais uma herança que perece, não é mais uma herança corruptível, não é mais uma herança contaminável, como foi a herança do povo de Israel, a terra de Canaã. Foi uma herança terrena, mas a herança do Senhor para nós é uma herança nos céus, eterna, não murcha, ou seja, não perece, não se contamina, porque no céu é perfeição. Não pode perecer, não pode acabar, porque no céu tudo é eterno. Aleluias! Glórias a Deus! Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, aliás, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus. Essa herança está guardada, meu irmão. Ela já está reservada para você, se permanecer firme na fé, se combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, se não deixar a sua coroa se tirada de você, se não deixar o falso ensinamento, a falsa doutrina, os falsos conceitos religiosos tirar você da esperança que há nos céus, da promessa de Cristo Jesus de vir nos buscar, de vir nos tirar deste mundo para nos levar para uma vida eterna e perfeita. Aguarde firme no Senhor, porque fiel é Ele que prometeu. Aleluias! Ele é fiel e poderoso para cumprir. Ele promete e cumpre porque Ele é poderoso para cumprir. Como disse Abraão, poderoso e fiel é aquele que prometeu a promessa, que fez a promessa. Aleluias! Meus irmãos, despertem para a vontade de Deus. Busquem a palavra, leiam ela, seja edificado pela palavra. E para encerrar, no versículo 5 do capítulo 1 da carta do apóstolo Pedro, a sua primeira carta, o apóstolo Pedro diz assim: que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último dia. Aleluias! Essa salvação já está prestes a se revelar. A vinda de Jesus já está próxima. É tempo de você se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração, irmão. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 12. Capítulo 12. Deixa eu ler aqui que eu agora confundi o capítulo. E eu gosto de transmitir tudo que eu falo através das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 12, irmãos. 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Sabe o que é perseverar? É permanecer, irmão. É não parar, é permanecer. Ore, continue orando, buscando ao Senhor, se fortalecendo nele, revestindo-se do Senhor em oração. Seja paciente na tribulação. A tribulação é uma coisa normal na vida do crente e tem que vir. Mas seja paciente, se alegre, não pela casa, o carro, o dinheiro, o trabalho, mas se alegre na esperança. Que esperança é essa? A esperança que está guardada para nós lá nos céus. A esperança de um dia receber um corpo glorificado.
A esperança de um dia não ter mais lágrimas nos teus olhos, não ter mais morte sobre você, não ter mais maldição, não ter mais sofrimento na vida que Deus tem para você na eternidade. Glórias a Deus. Na esperança de você um dia não ter mais falta nem necessidade de nada. E estar vivendo em uma vida em abundância. Glórias a Jesus. Amados, como é gostoso ler a palavra e conhecer isso. Se você não ler a palavra, se você não tiver amor pela palavra, não buscar a revelação de Deus que está na palavra, você vai viver iludido pelas fábulas que os homens estão ensinando a você. E você não vai ter alegria na esperança, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Você só pode ter essa fé que vai gerar em você uma alegria pelas coisas do alto, a certeza das coisas do alto, se você ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra. Você não precisa de uma denominação para conhecer a Deus. Você não precisa de um homem que lhe leve até a Deus, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo é o teu pastor é o pastor da tua alma. É o teu sacerdote que ofereceu sacrifício por você na cruz do Calvário. É a esperança viva para você em seu coração. Leia a Bíblia, porque nela está revelada tudo que nós precisamos conhecer. A esperança da vinda de Jesus. Aguardemos com fé. Não desistimos dessa esperança. Não abrimos mão dessa esperança. Em meio às dificuldades, às lutas e os problemas desta vida. Mas retenhamos firme a esperança, porque fiel é o que prometeu. E que Deus assim continue nos abençoando. Em nome de Jesus, porque fiel é o que prometeu. E diz a palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. Quem tem essa esperança no coração, pelo Espírito Santo, ele não desanima, ele não entristece, ele não desespera, ele não entra em desespero, porque a esperança não traz confusão, mas a certeza, a determinação, a ousadia do crente que morre pela esperança, pela fé, e não abre mão da sua fé, e não se importa com as perdas desse mundo, porque ele tem um ganho super maior do que as percas desse mundo, lá na eternidade. O maior ganho que o homem pode ter é estar com a fé em Jesus Cristo para receber a esperança que está nos céus, guardada para cada um daqueles que for fiel até o fim e não perder a coroa da vida. Que Deus assim nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, por essa revelação que Tu nos desse da esperança guardada nos céus, que nós fomos conhecedores através da pregação do Teu Evangelho. Muito obrigado. Abençoa essa pessoa, abençoa o irmão, a irmã, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, para que essa esperança esteja viva em nossos corações, para que não venhamos a desistir, a desanimar e a recuar e ser, ó Deus, covardes, porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada nos que recuam, porque o justo viverá da fé, mas que a gente possa combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé para alcançar essa viva esperança em nome de Jesus. Amém? Eu, evangelista Wellington Ramos, te abençoo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.